Maria Isabel de Almeida dos Santos, mais conhecida como Professora Beta, filha de Benedita Pereira Queiroz e de João Rodrigues de Almeida, nascida no dia 31 de outubro de 1964, na cidade de Luís Domingues. Em 1970, quando tinha apenas 6 aninhos de idade, mudei para o povoado Limão, com meus pais e meus irmãos. São eles Ribamar, Mundoca, que a Mundoca, gente, é a mãe do prefeito, viu? Dalva, Joca, Carmen Lúcia e Paulo Afonso. E em busca de melhoria e uma vida melhor. Passamos 5 dias viajando de Luís Domingues até o Limão, a cavalo, pois não tinha estrada adequada para outros meios de transporte. Foi aqui no Limão que passei minha infância e adolescência. Depois de um período, nasceu mais 6 irmãos. Foram eles, Rutilene, Ana Rosa, que está aqui, né? João Batista, também está, né? Marileu, de João Carlos e Aldineia. Ao todo, somos 3 irmãos. A minha história de vida foi muito dura e difícil. Enfrentei muitas dificuldades, pois trabalhava desde os 8 anos de idade na roça com minha família. Estudei só até a 3ª série e logo parei, porque meus pais falavam que era o suficiente ler e escrever. Fiquei muito triste, pois sempre foi o meu sonho estudar e me formar. Mas era impossível com todas as dificuldades daquela época. Queria sair para a cidade para estudar, mas meus pais não permitiram. Aí pensei em casar. E em 1980, com meus 16 anos de idade, me casei com João Silva dos Santos, conhecido como João Antônio, pensando em melhorar a situação que vivia. Mas, na verdade, a vida foi ficando mais difícil do que imaginava, pois a responsabilidade dobrou. Neste momento, conversei com meu Deus. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E agora, o que eu vou fazer? E sem resposta, continuei trabalhando na roça, junto com o marido e muitas vezes sozinha. Em fevereiro do ano de 1981, engravidei da minha primeira filha. Aí vi coisa ruim. Senti muito enjoo e agonia. Vomitava muito. Nunca fiz um pré-natal e não tinha condições para fazer a consulta. Na época, só sabia o sexo do bebê após o nascimento. No dia 6 de outubro de 1981, senti as dores do parto. Mandei chamar a minha mãe e ela mandou meu esposo chamar a parteira. Eu fui muito maltratada pela parteira, mas em meio àquelas agonias, falei com meu Deus. Deus, se eu escapar, nunca mais chamarei parteira para pegar meus filhos. Graças a Deus, Ele me ouviu e me ajudou. Às 10 horas da noite, tive minha filha, que tem o nome de Laudicélia. Era e ainda é uma fofura muito bonita. Sofri, mas valeu a pena. Após 3 meses, engravidei do meu segundo filho, chamado Hildon Carlos. Em 20 de outubro de 1982, nasceu meu segundo filho, Hildon Carlos. Como tive trauma de parteira, tive meu filho sozinha e Deus. Foi outra alegria que senti, mas durou pouco. Ele adoeceu de sarampo e tosse brava e veio a óbito com 1 ano e 4 meses. Foi a maior tristeza que já senti na minha vida. Foi a perda do meu filho. Mas como Deus é maravilhoso, para o meu consolo e minha felicidade, me deu outro filho. Em julho de 1984, me deu o meu filho, que chama-se
Leilson Almeida. E para completar, Deus me deu mais uma filhinha que se chama Leidiane. Tive sozinha, do jeito que Deus permitiu, pois Ele é o médico dos médicos. Agradeço a Deus por Ele ter me dado esses 3 presentes tão preciosos, que foram meus filhos, meus 3 filhos maravilhosos. Aqui nesse mundo não tenho nada mais precioso que meus filhos. Quero dizer que quando estava grávida, com o barrigão e próxima a ganhar minha filha, eu ia trabalhar na roça, apanhando arroz, apanhando feijão para ganhar dinheiro, me preparando para passar o resguardo, para a minha sobrevivência do resguardo. Quando vinha da roça, cansada, pensava em Deus e dizia: Senhor, Jesus, me ajuda a sair desse sofrimento. Eu quero sair da roça. E eu tinha aquela fé que eu iria sair desse sofrimento, porque Jesus é muito bom e Ele iria me ajudar. E graças a Deus que Ele me ajudou. Meus filhos foram crescendo e eu já tinha 30 anos de idade quando pensei em estudar. Passei a estudar à noite, aí fui ver a barra pesada. Nesse tempo, o questionário era de 30 questões para fazer a prova. Não tinha tempo de estudar. O que eu fazia? Na trajetória de casa para a roça, eu ia estudando para decorar todas as perguntas e respostas, para fazer a prova à noite. Tinha vez que eu chegava do trabalho 5 horas da tarde, fazia a janta dos meus filhos e dava para eles e ia para a escola sem jantar, porque não dava tempo. Mas não desisti, porque eu tinha um sonho a realizar. Meu sonho era estudar e ser professora. E continuei estudando. Nunca deixei de ter fé e determinação. Em 1995, quando já estava concluindo a 7ª série, Deus tocou no coração de 3 pessoas. São elas: Paula Lemos, Andresa Serra e Domício Gonçalves, para me dar um emprego. Através dessas pessoas eu consegui o meu primeiro trabalho e tenho certeza que elas conheciam um pouco do meu sofrimento, porque eu e Paula e Andresa moravam perto uma das outras. Eu fiquei tão grata, tão feliz por essa oportunidade, e assim as coisas foram melhorando. Em 2001, concluí o ensino médio. Em 2003, cursei o tão sonhado magistério, que foi o meu maior sonho que realizei, ser professora. Paula Lemos, Andresa Serra, Domício Gonçalves, se vocês estiverem ouvindo a minha história, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Eu não era concursada, mas em momento algum vocês me abandonaram. Obrigada, obrigada. Em 2005, Domício, como prefeito, trouxe a faculdade da UIMA para o Centro Novo do Maranhão. E nessa época, o meu 3º filho, Leilson Almeida, já tinha concluído também o seu ensino médio e o magistério. Então, juntos, fomos estudar para fazer o vestibular e, graças a Deus, passei meu filho para a geografia e eu para o curso de letras. Concluímos então em 2009. Pela honra e glória de Jesus, fizemos em janeiro de 2010 uma grande festa para comemorar essa linda vitória que foi a nossa formatura, a minha formatura e de meu filho. Os melhores e maiores presentes que Deus me deu foi meus filhos, minha formatura e a formatura dos meus filhos. Quero dizer para os meus filhos: vocês são os tesouros mais preciosos que Deus me deu. E os amo muito.
Não fiz mais por vocês porque não pude fazer. Mas o principal eu acredito que fiz, que foi ajudar vocês até se formarem. Porque eu não queria ver vocês sofrendo na roça como eu sofri. Se eu partisse hoje, partiria com alegria, porque todos estão formados. E esse era o meu maior sonho com vocês. Foi grande a luta, mas valeu a pena, porque venci a batalha, então realizei vários sonhos. Estudei e me tornei professora. Outro sonho, passar no concurso. Outro sonho, ajudar meus filhos a estudarem até se formarem. Outro sonho, meu aniversário de 50 anos que realizei. Porque não havia comemorado uma data tão especial na minha vida como aquela. Nunca vou esquecer desse dia tão importante, junto com minha família, parentes e amigos. Não foi melhor porque não pude convidar todos os meus amigos. Questão de espaço. Mas peço desculpa para aqueles que não foram convidados. Obrigado, Senhor, por estar realizando meus sonhos. Ainda tenho outros para realizar. Se Deus permitir, quero realizar o aniversário de todos os meus filhos, pois quando criança não pude realizar. Eu tinha tanta vontade de comemorar o primeiro aninho deles e tirar fotos, para quando eles crescessem eu mostrar como eles eram quando recém-nascidos e criança. Hoje não tenho nenhuma lembrança para dizer que esta era Leidiane quando bebê, Laudicélia quando bebê, que este era Leilson quando criança, que esta era Leidiane quando criança. Foi uma das coisas mais importantes que eu consegui na minha vida, meus preciosos filhos. É aqui uma citação, gente. Maria Isabel foi uma das professoras que mais se destacou na alfabetização da Escola Vitorino Freire no povoado de Limão. Trabalhou de 1995 a 2023. Por essa razão que nós estamos aqui, um grupo de professores, usando essa farda, que foi seu último ano de trabalho na escola, e a sua última farda também era esta. Atuando em sala de aula como professora alfabetizadora, dedicada em cada trabalho que realizou, e uma dedicação que trazia na alma por realizar seu sonho de ser professora. Mestra por vocação e educação por amor. Maria Isabel fez do ensino sua missão de vida, ao longo da sua trajetória, marcada pela dedicação incansável. Ela tocou vidas e moldou mentes com paciência e sabedoria. Sua partida aos 61 anos encerrou um ciclo físico, mas consolidou sua presença na história da educação, que ajudou a construir. Esta obra narra a história de uma mulher forte, cuja voz continua ecoando nas salas de aula e nos corações de quem teve sua trajetória cruzada pela dela. Aqui ela cita novamente. Quero dizer que sofri muito no meu casamento, sofri com meu marido, tive momentos de muita tristeza, mas não o larguei, porque eu amava muito. E também pensei muito nos meus filhos. Às vezes pensava em largar tudo e sumir no mundo, mas o que me impedia era meus filhos, porque eu não imaginava seguir o mundo sem eles. Mas Deus é tão bom e maravilhoso que não deixou isso acontecer. Me deu consolo, me ajudou a fazer o que era melhor. Teve sua vida convertida no Senhor, né? Se não tivesse segura com Deus, estaria andando por aí no mundo. E
e ele sofrendo, sabe lá por onde. Passei muitas dificuldades, mas não abandonei nenhum filho. E eu sou vencedora por tudo aquilo que lutei. Só é vitorioso aquele que luta, mas também tive momentos de alegria com meu esposo. Por isso não deixo de relatar. Hoje sou professora e gosto muito da minha profissão. Amo muito meus alunos, principalmente os alunos da EJA, meus bebezinhos. Quero aqui deixar um recado para as pessoas que passaram, que pensaram em desistir dos seus estudos ou dos sonhos. Não desistam, vão em frente, lute por vocês mesmos que vocês conseguirão, assim como eu consegui. Tudo que conseguirmos é com dificuldade. Continue que você alcançará a vitória. Tive alegrias, mas minhas maiores tristezas foram as perdas dos meus entes queridos. Meu filho, Hildon Carlos, no dia 25 de fevereiro de 1984. Meu pai, João Rodrigues, em 8 de junho de 2005. E minha irmã Mundoca, em 22 de março de 2017. Quando foi o pior dia da minha vida. Pensei que nunca mais teria alegria e que não iria resistir. Fiquei tão abatida que cheguei a pesar 42 quilos. Falei com meu Deus: Jesus, tem misericórdia de mim, me fortalece, me dá força, me acalma. E Deus me ajudou. Por todos eu senti muito. Mas pela minha mana eu senti mais, porque era minha amiga confidente, a qual me dava palavras de carinho e conforto. Era minha segunda mãe. Outra perda foi a minha mãe, Benedita, conhecida aqui no Limão por Biluca, Dona Biluca. Dia 27 de agosto de 2023. Estava me arrumando para ir ao aniversário de 16 anos da minha neta, Anne Lara, quando peguei o celular para saber da melhora da minha mãe. Recebi a mensagem triste, trágica da minha mãe, da minha irmã, Aldineia. Após ler a mensagem dela, sofri muito com a perda da minha mãe, mas com Deus consegui passar por esse sofrimento na minha vida, pois Ele me consolou. Sem contar que com essa perda da minha mãe, também estava nesse momento passando por dificuldades conjugais com meu esposo, pois ele estava me traindo com outra mulher, e meu coração magoado. E no dia 23 de setembro de 2021 me separei por 3 meses e voltamos a morar junto novamente, pensando em melhorar, porque ele chorou muito e me prometeu que não iria mais fazer isso. Vivemos por mais 2 anos e descobri novamente. E dessa vez, ao invés de desistir, me apeguei com Deus. Para me ajudar nesta batalha contra o mal. Mesmo com essa dificuldade, continuei lutando. Meus filhos tristes e envergonhados, e eu também, pela situação. E já chegaram até me aconselhar a largar meu esposo. Eu mesmo, triste e decepcionado, me apeguei com Deus, para que Ele mudasse meu marido e transformasse a nossa história. Mas apesar dos corações, das orações e clamor, não houve mudança. Então nos separamos e cada um seguiu adiante. Porém, ele adoeceu e fui cuidar dele. E quando ele melhorou e já estava em casa, eu adoeci. E ele passou a cuidar de mim e fazendo tudo o que era necessário, até meus últimos dias e momentos de vida. Ao decorrer desses anos, os meus filhos foram crescendo, estudando e procurando novas experiências em suas vidas. E se casaram e tiveram lindos filhos. Laudicélia, a primogênita, teve 3 filhos que se chamam Larice, Josenilson e Josenilton, e que hoje está casada com Eduardo, trabalhando e fazendo faculdade.
Leilson, meu terceiro filho, se formou, casou com Arlândia, minha querida nora. Tiveram 2 filhos, Anilara e Antônio. Leidiane, minha caçula, também casou com Randy. Se formou e teve 2 filhos, Elian e Luara. Com o tempo, minha vida sofrida, que antes era cinzenta e triste, aos poucos foi ficando colorida e cheia de alegria, pois nunca perdi a fé, sempre fui uma mulher determinada e forte. Criei meus filhos, construí minha família com muito amor e dedicação. E com o passar dos anos, a família foi só aumentando, pois além de meus lindos filhos, genro, nora, netos, comecei a ganhar os meus adoráveis netos, bisnetos. Larice, minha neta mais velha, casou-se e teve 2 crianças adoráveis, que se chama Hilary e Christian. José Nilson, meu segundo neto, também se casou com Railene e teve uma menina linda que se chama Nicole. José Nilton, meu terceiro neto, casou com Karina, e aqui eu acrescentei, e teve uma linda menina, Jasmine Kiara, e por força do destino não a conheceu. Professora Beta era sinônimo de amor, paz e alegria, sempre foi uma filha, esposa, mãe, amiga, professora, avó e bisavó maravilhosa. Uma mulher temente a Deus, que orava por todos e ajudava todos aqueles que precisavam. Uma mulher forte e corajosa, sempre tão alegre, sempre fazia grandes recepções em sua casa, com almoço e boas risadas. Amava todos ao seu redor. O carinho pelo seu genro, Randy e Eduardo, era lindo de ver. O amor por sua nora, Arlândia, era gigantesco. E o aconchego que tinha com as esposas e esposos de seus netos era enorme, que passou a tê-los como seus próprios filhos. Como vivia doente, vários problemas de saúde. Na sexta-feira, dia 13 de março de 2026, começou a sentir muitas dores nos quadris e descia para as pernas. No sábado, as dores aumentaram e não conseguia ficar em pé. Chegou a desmaiar de tanta dor. Na terça-feira, dia 17 de março, não aguentava mais tantas dores e foi levada às pressas de helicóptero das 10 para 11 da manhã, rumo a São Luís do Maranhão, para o Hospital Maranhense, no qual passou por procedimentos médicos em busca de melhorar sua saúde, porém não conseguiu obter a cura. Dia 8 de abril, todos aguardando o processo cirúrgico da professora Beta, quando recebemos a triste notícia que não conseguiram realizar a cirurgia devido à debilidade de sua saúde. Teve morte cerebral. E após 26 dias de luta, recebemos o lamentável óbito dessa grande guerreira, dia 11 de abril, às 8h40 da manhã. Causa de sua morte: edema cerebral, hemorragia subaracnoide, endocardite aguda. Após muitas lutas, descansou no Senhor, mas para a honra e glória do Senhor, torne selada em Cristo Jesus. Amém? A biografia de Maria Isabel. A biografia de Maria Isabel é uma bela sinfonia de dedicação, paciência e sabedoria. Ao longo de sua carreira, ela enfrentou o desafio com um sorriso no rosto e fez da sala de aula seu palco para ensinar sobre o mundo e sobre a vida.
Querida por todos, ela deixa um legado inestimável, sendo um farol de inspiração para alunos, colegas e educadores. Encerro aqui. Então, ela aguarda agora o estrungir das trombetas celestiais. E encerro aqui a biografia dela com o versículo de 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardando, ao qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Aleluia, glória a Deus. Então,